Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. 24. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Glória a Deus. Versículos de número 12, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículos de número 12, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão, peça para que o Senhor fale conosco. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, que maravilha, meu Deus, é estar, Senhor, na tua presença. Meu Deus, para te louvar, para te exaltar, meu Deus, para glorificar o Senhor, meu Pai, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, adoração. Oh, meu Deus, meu Pai, abre a porta da palavra, meu Deus. Fala comigo, fala com meus irmãos, as minhas irmãs. Fala com a tua igreja, os ouvintes, os de perto, os de longe. Meu Deus, atenta, meu Pai, para a necessidade da tua igreja, meu Deus, por aquilo que cada um está precisando, meu Pai, no âmbito espiritual, para chegar até a tua presença, Senhor. Abre, meu Deus, por bondade, por misericórdia, a porta do nosso coração, Senhor. Permite com que a tua palavra adentre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupem vossas mãos. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Que bênção. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que Deus possa recompensar vossas vidas. Igreja, não vou demorar aqui na palavra, vou falar alguma coisa que o Senhor tem colocado no nosso coração, e quero compartilhar com a igreja essa palavra gloriosa para o nosso elevo espiritual. E aqui, quando nós olhamos para esse capítulo 24 de Mateus, quando o Senhor ele está aqui, pela sua misericórdia, falando no Monte das Oliveiras, ele vai revelar aqui aos discípulos acerca de alguns acontecimentos que iriam acontecer ali posteriormente, depois da sua morte, quando ele morreu aos 33 anos, e precisamente a profecia de Jesus, dessas coisas que ele está dizendo aqui, muitas delas aconteceram cerca do ano 70, ali depois que Jesus ele morre, que Jesus ele ascendeu ao céu. E como a palavra de Deus ela é mistério, ela torna nova todos os dias na nossa vida. Então, situação que aconteceu naqueles dias, e as situações vieram acontecendo no longo dos séculos, do milênio. Enfim, e também irá acontecer, está acontecendo nos nossos dias, e também irá acontecer, a palavra de Deus, ela sempre vai cumprindo, de geração em geração. Não há geração, se nós formos calcular a quantidade de geração desde o princípio até hoje,
foi inúmeras gerações. E cada uma dessa geração, né, que houve, ou das gerações que houveram e que as haverá, todas elas, a palavra de Deus se cumpriu. Não houve uma geração que nada da Bíblia se cumprisse. Todo mundo viu cumprir parte daquilo que está escrito nas gerações. E como eu disse que aqui parte dessa situação, há pessoas que lê e diz: pastor, mas isso aqui que Jesus está profetizando, né, que Jesus está falando, é acerca da destruição de Jerusalém, quando o general Tito, ele invadiu ali próximo de 66 a 70, e ele cerca Jerusalém, ele toma, ali milhares de judeus são mortos, o templo, ele ali é colocado fogo, é destruído, milhares de pessoas são ali penduradas nas estacas, né, na beira das estradas, como se fossem postes, né, ali com luz, mas eram pessoas que foram mortas, judeus. Muitas pessoas poderão: pastor, isso aqui aconteceu naquele tempo. Meus irmãos, mas como eu falei, nós temos que estar atentos, porque a palavra de Deus todo dia ela cumpre na minha vida, ela cumpre na tua vida, ela cumpre na vida da igreja, ela cumpre na terra. E não vai passar a nossa geração sem que a palavra de Deus ela cumpra também na nossa geração. Muitas pessoas analisam a Bíblia e têm a Bíblia como um livro meramente histórico, né? Isso faz parte de algumas visões, de algumas linhas teológicas. Alguns teólogos seguem nessa visão que a Bíblia é meramente um livro histórico. Quando você tem a Bíblia como um livro histórico, você tem a Bíblia como qualquer outro livro, né? Aqui a gente lê sobre a história do Brasil, história da igreja, história da América, história dos Estados Unidos, da China e etc. Enfim, como algo que apenas aconteceu, algo que foi morto e não mais acontecerá ou não está acontecendo. Então nós não podemos olhar a Bíblia como um livro meramente espiritual, aliás, como um livro histórico. Porque a palavra do Senhor, ela mostra para nós em Jó, a palavra do Senhor mostra para nós em Pedro, que a Bíblia ela foi escrita, ela foi inspirada pelo próprio Deus, pelo Eterno. As pessoas que a escreveram sobre a autoridade, sobre a inspiração divina do Espírito Santo. Então não é meramente um livro histórico como as pessoas pensam, que não acreditam, que não dão crédito, não dão valor. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque o que aconteceu de 66 a 70 ou posterior com Jerusalém, acerca da sua destruição, acerca da morte de milhares ou milhões de judeus, isso também aconteceu no longo da história e também está acontecendo na nossa época, irá acontecer até o fim da nossa época. E eu quero tentar chamar a tua atenção para que nós olhamos a esse versículo de número 12 que nós lemos, aonde o Senhor Jesus ele diz que por se multiplicar a iniquidade, quando ele diz por se multiplicar a iniquidade, o Senhor Jesus está dizendo por se multiplicar o pecado. E veja bem, queridos irmãos, que ontem a gente está até comentando, falando acerca disso. Eu me lembro, não sei se os irmãos também se lembram, alguns que são mais velhos. Por exemplo, no Brasil, nós estamos dizendo acerca do nosso país, da nossa nação. Por exemplo, na década de 80, quem estudava nessa época, de 80 a 85, por exemplo, que foi, por exemplo, a minha época, né, quando eu comecei a estudar, a forma do menino estudar, o seu traje era de uma camisa social branca, de botão,
uma calça social azul, né? Era um tênis azul, ou enfim, mas tudo fazia parte daquele uniforme. Respeitava o professor entrava, a gente levantava, diretor, enfim, meu Deus do céu, era a maior autoridade. Professor tinha autonomia para bater, pôr de castigo, pôr atrás da porta, no milho, né, na tampa de refrigerante. E se formavam homens, pessoas responsáveis, valentes. Era imposta ali, né, aquela disciplina, aquela doutrina que nós éramos doutrinados, tínhamos respeito. A igreja então, nessa década, né, de 80, até mais ou menos 85 para 90, mais tardar, a doutrina da igreja era algo fantástico. Quem frequentou a igreja nessa época lembra. Era poder de Deus, era manifestação, era ensinamento profundo. O pastor só faltava pegar um cajado como esse, e as pessoas ali choravam. Quando pecavam, se humilhavam diante de Deus. Parece que alguém tinha arrancado um pedaço da pessoa. As pessoas choravam, se humilhavam. Você preocupava o que é? Não, porque eu estou em falha com Deus, eu falei com o irmão, eu pequei nisso ou naquilo. E a pessoa ali chorava em prantos, humilhada, né? Se humilhando diante de Deus. Pedia para entrar na disciplina, confessava o seu pecado. E aquela glória, aquele poder de Deus caía sobre a igreja de uma maneira muito grande. Só que depois de 85 para cá, mudou, por exemplo, o regime do nosso país, né, que os irmãos lembram que antes disso, né, quem estudou, lembra que era o regime, né, pelos militares. As coisas eram sérias, não era brincadeira, tanto na igreja quanto em todo lugar, era sério. Tinha o que não prestava, tinha, mas o povo tinha mais temor. O povo se preocupava, a igreja tinha preocupação. Só que depois que entrou outro regime do presidencialismo, eu me lembro em 85, no ministério que eu congregava, falar em televisão dentro da igreja era como falar no pior pecado do mundo. Já se conversava então nos bastidores de permitir algumas coisas na TV, não era tudo, e foi passando e começou, por exemplo, em São Paulo, a abrir mão, e foi abrindo, a escola também foi mudando os seus costumes, os seus hábitos, o ensinamento. E quando não há doutrina, quando não há correção, quando não há cobrança, quando não há disciplina, ou seja, o preço a ser pago pela desobediência, pelo pecado, entra a legalidade, a desavença, a contenda, as brigas, as discórdias, e vira uma balbúrdia e não tem mais controle. E o que isso tem a ver com esse versículo? Por se multiplicar o pecado. O pecado tem se multiplicado, meus irmãos, de 2, 3 décadas atrás até hoje. O pecado tem aumentado de uma maneira tão grande, não só no Brasil, mas de forma geral no mundo, que uma vez, em estudando teologia, um dos professores, ele diz que se Deus não punir a terra, ele terá que pedir perdão para Sodoma e Gomorra do que ele fez, né, da punição que Sodoma e Gomorra teve. Então nós observamos que o negócio está sério, e cada dia que aumenta mais o pecado, cada dia que aumenta mais a iniquidade, aqui Jesus está dizendo que o amor de muitos se esfriará. Ele não está dizendo o amor se esfriou, ele está dizendo que o amor se esfriará, que é algo permanente, futurístico, que vai acontecer constantemente se
o pecado ele continuar no nível que ele está hoje. Por exemplo, hoje as pessoas pecam. Alguém confessa? Não. Agora, recentemente, orando por um irmão, conversando, ele diz: olha, pastor, eu conheci uma pessoa, essa pessoa pecou agora, prostituiu, foi descoberto. Alguém ia dizer na igreja que aconteceu o fato, ele diz: não, eu vou falar para o pastor que é mentira, essa pessoa é louca, enfim, que não é verdade, que eu sou homem de Deus e tal. Mas será que Deus não está vendo que ele pecou? Será que ele está tendo Deus por pai, ou será que ele está tendo o diabo, que é o pai da mentira, como o seu Deus, como o seu Senhor? E diz: eu mesmo vou me disciplinar, vou ficar duas ceias sem participar, e já está bom. As coisas têm andado, estão andando e andarão dessa maneira. O apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, dizendo que os homens enganadores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. E nós precisamos ter uma preocupação. Você tem que ter, você que está aqui, você que está ouvindo a palavra de Deus, você que tem a Bíblia. Pastor, qual é a preocupação que eu tenho que ter? A preocupação que você tem que ter é ouvir o que nós estamos pregando, comparar com a Bíblia, se nós estamos falando a realidade, a palavra de Deus, ou se nós estamos disseminando heresias, pecado. Se nós estamos disseminando coisas que se distanciam de Deus. Veja aqui que Jesus, ele fala aqui por se multiplicar. Jesus não diz: olha, o pecado um dia se multiplicou, ou havia multiplicado o pecado como se estivesse parando. Não, ele diz por se multiplicar. Isso, se você ler ontem, vai dizer a mesma coisa. Se você ler hoje, vai dizer a mesma coisa. Se você ler amanhã, você vai ler amanhã e vai dizer por se multiplicar o pecado. Veja que é um ato contínuo. O amor de muitos se esfriará. Queridos, isso aqui, quando o amor ele se esfria, o que acontece quando um jovem, um namorado, uma namorada olha um para o outro e de repente liga o espírito com o outro, a alma com o outro? O que acontece? É amor. É o tempo todo, um fica vendo o outro em pensamento, dorme vendo, acorda vendo. Se possível quer ir para uma ilha deserta, ficar junto toda a vida e mais 6 meses. Não quer comer, porque é amor. Só que detalhe, esse amor, ele precisa ser um amor contínuo. E o amor não tem sido mais contínuo. Está havendo um entrave, está havendo algo, uma cunha que está dividindo esse amor. Por quê? Porque no princípio é aquele amor que a vontade é estar numa ilha deserta, com mais ninguém está junto. Só que amanhã, depois que se casa, a primeira barreira, o primeiro empecilho, a primeira discórdia, um pouquinho do excesso de sal que teve na comida, na mistura, o arroz ficou um pouco mais duro ou mais mole, o café ficou muito doce ou ficou muito fraco, pronto, já é motivo para brigar, para contender. Só que o amor, ele supera tudo.
Se o amor supera tudo, você vai superar o pouco de sal a mais, você vai superar que o arroz ficou um pouco papa ou não, você vai superar qualquer outra situação. Se a roupa não ficou muito limpa, se ficou um pouco, era um vinco, ficou 2 ou 3 na calça. Se é amor, o amor vai superar. A gente está em fase de aprendizado, então tem coisas que vai errar, a gente está ajustando, está desbastando para o negócio encaixar, para ficar no molde certo. E por que nós não estamos entendendo? Por que nós não estamos conseguindo conviver? Porque o amor, ele ficou para trás. O amor caiu dos corações. O amor saiu do olhar, saiu do pensamento, fora colocado ou fora enxertado dentro do ser algo chamado paixão. Que paixão não é amor, paixão é algo momentâneo, é algo como impressão que vem e passa. Então a paixão não pode se considerar amor, porque paixão ela não suporta nada, mas a Bíblia diz que o amor suporta tudo. Por que eu estou falando dessa maneira, usando o exemplo do casal? Porque o casamento, ele é instituído, foi instituído por Deus, nasceu no coração de Deus, e a ordem do eterno, a ordem de Deus é até que a morte os separe. É a ordem de Deus. Jesus confirmou o que Deus diz no princípio. Paulo confirmou o que Jesus disse e o que Deus disse. Então, o amor no relacionamento, ele tem que ser eterno, até a morte. Só que, como eu falei, o amor ficou lá atrás. O amor caiu, ele perdeu carona, ele saiu do carro, ele saiu de dentro da casa, ele saiu do coração. E por quê? Veja aqui, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria, ou se esfriará. O que Jesus está dizendo? Que por multiplicar o pecado no mundo, por multiplicar o pecado na vida da igreja, vai haver também um distanciamento. Nós iremos esquecer dos princípios, nós iremos esquecer da jura que nós juramos fidelidade a o esposo chamado Jesus Cristo. Nós vamos esquecer, porque no princípio, como foi falado aqui hoje, é aquele mar de rosa. No princípio é aquela coisa linda, quero orar todo o tempo, quero jejuar todo o tempo, quero ir para o monte, acampar no monte, quero ensaiar o melhor louvor. Não, mas isso é difícil, é complicado, tem uma parte que é em outro idioma, não importa, é para Deus. Eu vou ensaiar nem que seja o mês todo, mas eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou entoar a Deus, eu vou preparar o melhor para Deus. Mas é difícil esse louvor, não importa, eu vou tentar. E a pessoa vai procurar fazer o melhor, porque a pessoa está naquele relacionamento, está naquele amor, e quando ela está naquele amor com Deus, ela quer fazer o melhor para Deus, ela quer ter contato com Deus, ela quer sentir Deus dentro dela, ela quer oferecer o melhor dela para Deus, o melhor louvor, a melhor adoração, o melhor aleluia, o melhor glória a Deus. Ela quer oferecer, sei lá, o melhor que ela pode oferecer, ela quer dar para Deus, quer dizer: Senhor, olha como eu te amo, Senhor, receba isso. Olha, eu quero ir mais cedo para a tua casa, eu quero ali chorar na tua presença, eu quero chegar primeiro que todo mundo, eu quero aquele momento de comunhão. Senhor, na minha casa não tem espaço, o Senhor vê, mas eu quero na tua casa, quero rasgar o meu coração, quero me entregar ao Senhor, eu quero sentir a tua presença dentro de mim, Senhor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E a
gente quer de Deus, como a gente também quer dar para Deus, porque é recíproco, é dando que se recebe. Só que a partir do momento que na nossa vida hoje, no século que nós estamos vivendo, com a facilidade da televisão, com a facilidade do computador, com a facilidade dos tablets, do iPad, iPhone, dos smartphones, com a facilidade da internet, com a facilidade das redes sociais, eu pergunto, será que todo esse conjunto de coisas que eu disse, será que eles estão trazendo benefício para nós em relação a Deus? Será que isso está sendo uma alavanca para nos alavancar e fazer chegar mais perto de Deus? Meus irmãos, tudo isso que eu falei está sendo um muro. Cada dia esse muro está levantando, está ficando mais alto. Cada dia as praticidades, cada dia o prato está sendo mais visionário. Nós estamos visando com mais ímpeto, colocando mais força de atenção. Cada dia nós estamos desejando aquele prato mais do que tudo. Cada dia nós queremos nos aproximar, tomar posse daquilo para nós. E Deus, e o nosso jejum, e o momento das nossas orações, e o momento das nossas consagrações, e o momento do ensaio, e o momento da meditação, da pregação, o momento do evangelismo, o momento da evangelização, o momento da obra, o momento de exercitarmos a nossa fé. Até parece que quando Jesus escreveu, ele estava falando para o nosso dia de hoje. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se nós não estivermos bem com Deus, nós não estamos bem com o nosso cônjuge. Se eu não estiver bem com Deus, se a minha vida não estiver alinhada com Deus, se eu não estiver em contato direto com Deus, se eu estiver em falta com os céus, a primeira pessoa que vai sentir isso é a minha esposa, porque o meu comportamento com ela vai ser mudado, o meu relacionamento com ela vai ser mudado, o meu compromisso com ela vai ser mudado, a minha responsabilidade de forma geral vai ser mudada. Os meus olhos estarão em outra coisa, não mais nela. Meu pensamento estará em outra situação, não mais nela. Ela será para mim como um objeto, ou talvez algo só para satisfazer a minha carne, dizendo uma forma para os irmãos entender, um objeto. E assim tem sido a vida de muitas pessoas hoje. Relacionamentos só para satisfação, mas o diálogo naufragou, o companheirismo naufragou, aquele negócio de estar junto, aquele juramento diante do altar do pastor, de dezenas de testemunhas da multidão que acompanhou. Eu juro ser fiel na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez, na hora da dor, na hora da alegria, até que a morte os separe. Eu prometo, eu juro. Isso é só um enfeite, é só para receber a bênção apostólica, ou para posteriormente tomar posse em alguma herança, em algum bem que algum daqueles cônjuges tem. É até estranho falar isso, mas é assim.
voltando para o lado da igreja, voltando para o lado espiritual. Todas essas coisas que eu disse, eletrônicos, internet, rede social, para a nossa carne é a melhor coisa que existe. Ninguém consegue ficar sem internet uma hora, ninguém consegue ficar sem o celular um minuto. Onde há uma pessoa, o celular tem que estar junto. Imagina se nós invertêssemos essa situação. Imagina se aonde nós fôssemos, a Bíblia estivesse na nossa mão, estivesse aberta. Estou sentado na condução para ir para o trabalho, estou lendo. Vou ao toalete, sento lá um pouquinho para pensar, estou meditando. Vou almoçar, como eu sempre fiz, às vezes passo, estou sentado na mesa, a Bíblia do lado, estou meditando alguma coisa, comendo e meditando. Se a nossa vida fosse, eu vou deitar, e estou deitado com a Bíblia aqui em cima, com um travesseiro, fiz muitas vezes isso, e estou aqui deitado meditando. E se nós tivéssemos um relacionamento dessa forma, com a palavra e na oração com Deus, como seria a nossa vida? Como seria a vida da igreja? Talvez pessoas viveram isso hoje e esqueceram. Ontem eu comentei isso com a minha esposa, que nós, em olhando ao espelho e fazer uma reflexão, olhando para nós, desde quando nós aceitamos Jesus até hoje, a gente pode fazer um gráfico. Como está, como foi o nosso nível espiritual? Será que o nosso nível espiritual de quando aceitamos Jesus, ele está de contínuo crescente ou descontínuo decrescente? Supostamente, muitos começaram naquele famoso aclive, né, crescendo, e depois o declive. Eu digo aos irmãos que isso não é bom. Sabe por quê, igreja? O verso de número 11, né, que nós lemos, o 12, o verso de número 11, Jesus, ele diz que no futuro, dizendo, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Hoje, de certa forma, o povo evangélico está sendo enganado, o povo evangélico está sendo manipulado. Depois que veio a doutrina da prosperidade, as igrejas mudaram. Depois que a doutrina da prosperidade entrou, as pessoas estão hoje dentro da igreja, vêm para a igreja, não é mais para querer aceitar Jesus, ou aceita Jesus no suposto amor por Jesus, para usufruir daquilo que Jesus tem para nos conceder, como aquela pessoa que casa para querer usufruir de alguma coisa que um dos cônjuges tem. Só que não é amor, é interesse. E as pessoas estão vindo para a igreja hoje por causa da doutrina da prosperidade. Eu digo hoje assim, de 80 para cá, o povo está vindo para a igreja não por paixão, por amor, mas por mero interesse a Jesus. Porque se prega, Jesus vai dar casa. Se prega, Jesus vai dar carro. Se prega, Jesus vai dar emprego para ficar rico. Se prega, Jesus vai colocar ouro na tua mão. E tantas coisas que só beneficia a vida do homem aqui na terra. Não se prega o porvir.
não estão se pregando a ressurreição, não está se pregando o arrebatamento da igreja, não está se pregando o avivamento, não está se pregando o batismo com o Espírito Santo. Pastor, mas nós precisamos. Peraí, mas quem está dizendo que não precisa? Mateus capítulo 6, verso 33, o Senhor Jesus, ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje a gente quer fazer de tudo para arrumar um trabalho que eu não consiga chegar na igreja por causa de 100 reais, 200 reais a mais. Ah não, eu prefiro o segundo turno, porque eu vou ganhar um pouquinho mais. Eu prefiro o terceiro turno, porque eu vou ganhar 40% a mais. Mas e a igreja? Ah, Deus vai entender, eu preciso do dinheiro. Hoje nós estamos fazendo de tudo para arrumar um jeito de não estar na igreja, de não estar na presença de Deus. Para quando alguém perguntar: não, eu sou crente, mas eu não estou indo para a igreja porque eu estou estudando, eu não estou indo para a igreja porque eu estou trabalhando, eu não estou indo para a igreja porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar fazendo aquilo. Meus irmãos, se nós tivermos amor, primeiramente aos céus, a Deus, amor a Jesus Cristo, que deu a sua vida santa, que deu o seu sangue límpido, o seu sangue precioso por nós na cruz do Calvário, se houver um mínimo sequer de amor em nossa vida pelos céus, o nosso desejo é estar na presença, na casa de Deus o tempo todo. Hoje não é mais necessário, mas quando eu namorava com a minha esposa, hoje eu estou aqui, com problema da coluna, da perna, dificuldade para caminhar, mas quando eu namorava com ela, na época eu tinha o bip, né, não tinha telefone, eu estava estudando sexta-feira, daqui a pouco vinha a mensagem no bip. Eu lia lá, ela: estou na tua casa. Ixi, eu me desesperava. E agora? Essa aula monótona, esse professor meia boca, não sabe explicar direito, fala uma coisa só, dá o título, mas não explica, não dá o caminho para você chegar no problema. E vai daqui, isso eram as 8 horas, 9 horas era a hora do intervalo. Arrumava alguém, algum amigo: fica com o meu caderno aí, porque não, tem um problema, eu tenho que sair para resolver. O muro dessa altura praticamente, eu pulava lá de dentro, subia no negócio, subia em outro, chegava lá em cima, daí de lá eu pendurava e pulava de lá de cima e embaixo, parece que ia estourar as pernas. Em um dia dessa aventura, dessa loucura de amor, meu pé virou quando eu pulei. Eram uns 2 quilômetros ou mais a escola longe da minha casa, daqui mais ou menos lá na Serra da Mesa, na faculdade. Você não tem noção, o pé ficou desse tamanho, eu andando arrastando o pé, chorando ali de dor por dentro e arrastando, não tinha ninguém na rua porque já estava à noite. Oh meu Deus! Mas cheguei em casa quase morrendo. Para quê? Para vê-la. Amor, vontade de estar junto, está na minha casa, está lá com a minha mãe, deixa eu chegar, porque 11 horas vai ser muito tarde. Novo na igreja, na presença de Deus, ia trabalhar 2, 3 horas de condução de ônibus coletivo, a Bíblia estava junto, era de pé no meio do povo, a Bíblia aberta, lendo a Bíblia, meditando. Hora do almoço, 1 hora de almoço, comia em 15, 20 minutos, o resto do tempo sentado meditando a palavra de Deus.
ia no banheiro, às vezes, alguma coisa, sentava, pegava a Bíblia, estava meditando, vinha embora, mesma coisa, chegava em casa, andava em termos de tomar banho, trocava a roupa, casa de Deus, porque amor. Quando a gente tem amor, a gente tem vontade de estar perto, a gente tem vontade de estar junto, a gente quer sentir, a gente quer oferecer alguma coisa, porque é dando que a gente recebe, eu digo mais uma vez, é dando glória que a gente recebe glória, é fazendo para Deus que a gente recebe de Deus. Isso é o que? É amor. Mas quando não tem amor, ela liga, estou em casa, vou chegar tarde hoje, porque essa pessoa já está, não aguenta mais, já está no meu pé toda hora. Não, eu vou chegar tarde, eu estou aqui, mas daqui eu vou ir para tal lugar, não sei que hora eu vou chegar não. Quiser esperar, espera, vai para tua casa, depois eu vou lá. Isso é amor? Não. Isso é arrumando um jeito de falar, some da minha vida. É igual a igreja. E aí, vai para o culto? Não, hoje estou afim não. Eu vi aquele pastor louco falar aquelas coisas que sempre fala. Aquele pastor é velho. Aquele pastor não tem capricho não, falar cada tipo de coisa que ele fala. Melhor ficar em casa, melhor ficar ouvindo aqui a pregação, melhor ficar aqui ouvindo o louvor. Não, eu vou sair hoje com a família, mas na hora do culto, hoje eu não vou, estou cansado, vai que chove. Mas você é de sal, é de areia, de terra, vai derreter. Essas desculpas, essas famosas saídas pela tangente, nós estamos dizendo para os nossos irmãos, para a congregação, nós estamos dizendo para os céus que nós não temos mais amor pelas coisas de Deus, nós não temos mais amor por Jesus, nós não temos mais amor pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos procurando um meio, nós estamos procurando uma oportunidade qualquer, alguém falar alguma coisa, ou uma chamada de atenção, ou uma disciplina qualquer, mínima que seja, para ser um motivo para eu não ir mais à igreja, para eu sair da igreja e ir para o mundo curtir a minha vida. É igual aquele casamento que não está mais daquele jeito. A pessoa está esperando apenas alguém espirrar para dizer, é isso, você espirrou, eu falei para não espirrar, não quero mais, vai embora, ou você vai embora. Assim está caminhando a humanidade. E se nós buscarmos a Jesus, como diz a palavra, o escritor aos Hebreus, que se nós esperarmos Jesus somente nessa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. É tempo, igreja de Deus, é tempo de haver um despertamento. É como foi lido aqui na palavra inicial, Abacuque orava, pedia a Deus pelo avivamento. Só que para haver avivamento eu tenho que querer. Para haver avivamento a igreja tem que querer. Para haver manifestação da glória de Deus nós temos que querer. Para haver batismo com o Espírito Santo nós temos que querer. As coisas de Deus está tudo aí. Nós estamos aqui, só que a gente não alcança fisicamente. Como nós temos que fazer? Usar a fé. Como nós temos que fazer? Começar a buscar. Como? Pela fé, de joelho, orando, clamando. E cada vez que nós buscamos, que nós nos esforçamos mais aquilo que está no âmbito espiritual vai descendo, vai se aproximando, vai chegando, até que chega o momento que nós tomamos posse pela fé.
está usando os seus servos e profetas. Deus está falando a palavra para nós perseverarmos, porque ela vai vir. Só que nós não estamos vendo. Pastor, é diferente. As coisas espirituais, eu prefiro as coisas materiais. Eu quero um carro, eu vou ali na agência, na concessionária, compro lá num 60 meses, dou a entradinha e estou com a vitória, estou aqui, estou vendo, estou apalpando aqui a bênção. É melhor atentar para as coisas terrenas, coisas carnais, materiais, porque eu vejo, eu ponho a mão, eu posso sentir, eu posso chegar perto, eu posso entrar dentro, eu posso comer, eu posso degustar. Só que as espirituais não são assim. Só que para encerrar, o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto. Ele diz para nós que as coisas visíveis é para nós não atentarmos os olhos. Por quê? Porque ele diz que elas são passageiras, elas são temporãs. Mas ele diz para nós atentarmos os nossos olhos para as coisas invisíveis, porque as coisas invisíveis, elas são eternas. Pastor, então eu não vou buscar a terrena, eu vou buscar a espiritual. Mas como que eu vou buscar algo que eu não vejo? Aí que entra a nossa fé. Aí que nós temos que viver por fé, não por vista. Aí que o escritor aos Hebreus, no seu capítulo de número 11, aqui no versículo de número 1, ele diz para nós que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. É você estar firme naquilo que você espera, mesmo que você não vê, mas eu espero. É como você está numa rua que não passa ônibus, o coletivo, o ônibus de viagem. Alguém que você está fazendo aqui essa mala? Estou esperando o ônibus, eu vou viajar. Ué, mas você está louco? Aí não passa o ônibus. É pela fé, eu estou esperando, ele vai passar, mas não passa, você vai perder tempo. Mas e se porventura houver um acidente na rodovia principal e aquele ônibus tiver que fazer um desvio e de repente ele passar por ali, e você está ali dando sopa, está ali pela fé, crente, esperando que ele vai passar, e ele passa, você toma posse, você entra. Aqueles que estarão no ponto, no outro lugar, vão ficar esperando, mas não irão viajar. Por quê? Porque houve um impedimento, houve um acidente, e ele não vai passar ali, ele deu a volta, ele foi para outro lugar. A fé, meus irmãos, é um mistério. É você crer naquilo que você não vê, você ter certeza que você vai tomar posse de algo que você não está vendo. O céu, o reino, você está vendo? Não. Mas há uma promessa que nós estaremos lá. Há uma promessa que Jesus disse que ele iria lá preparar lugar. Há uma promessa que ele diz que onde ele estivesse, nós também estaríamos com ele. Há uma promessa que nós estaremos sentados na mesa, na grande ceia, onde ele vai nos servir. Espera aí, eu não vou acreditar nisso? Se eu não acreditar nisso, o que eu estou fazendo aqui? Se eu acredito na cura, se eu acredito na libertação, se eu acredito em tudo que está escrito aqui, eu não vou crer na eternidade com Deus no céu, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, os santos anjos, enfim. O nosso, meus irmãos, a forma
de nós atentarmos para Jesus hoje está muito diferente da realidade. Ah, Jesus não fez, eu vou embora. Jesus não deu, eu vou embora. Meus irmãos, se Jesus quiser curar, vamos estar aqui. Se Jesus quiser abrir porta, abre. Se não quiser, nós vamos estar aqui. Jesus quiser salvar, salva. Se não quiser, nós vamos estar aqui. Por quê? Porque nós estamos servindo a Jesus. Não é para salvação de A, de B. Nós estamos servindo a Jesus, não é para trocar de carro, ou de casa, ou de emprego. Nós estamos servindo a Jesus para nós irmos morar no céu. Essas coisas são consequências. Se Ele quiser dar, Senhor, louvado seja o Teu nome. Se não quiser dar, Senhor, louvado seja o Teu nome, porque o meu alvo é o céu, a minha esperança é a glória, o meu desejo é estar com Deus. É isso que o crente fiel pensa. Se você tem outro pensamento, se você tiver outra visão das coisas de Deus, muda o teu pensamento, muda a tua visão a partir de hoje, muda a tua ideologia, que o reino dos céus vai ser aqui nessa terra. Busque Jesus para perdão dos seus pecados, busque Jesus para remissão dos seus pecados, busca Jesus para a salvação da tua alma, busca Jesus para você perseverar com a graça dele, e para que um dia nós possamos estar na glória com Ele. Meus irmãos, que o Senhor Deus, Ele possa abençoar vossas vidas, que o Senhor Deus possa fortalecer os meus irmãos, que Deus possa mudar o vosso pensamento, que vocês venham desejar coisas novas, novidade de vida da presença de Deus, porque se Jesus Ele vier, e o nosso pensamento, a intenção do nosso coração, o nosso desejo for apenas para as coisas dessa terra, Jesus Ele virá, e nós continuaremos aqui como mandioca, enterrado na terra. Jesus vai vir, vai buscar aquilo que é dele, que está pensando, preocupado com os céus, e aquele que estão enterrado na terra como mandioca, irão ficar como mandioca, para ser consumido pelos cupins, e entre outras coisas. Que a nossa fé esteja em Cristo, e que o nosso alvo seja Ele para todo sempre. Amém? As horas foram embora, as palmas que exaltam e glorificam o nome do Senhor bem alegre.